boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que estiveres a ver este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. Esqueci-me de colocar o título antes de entrar, mas deixem-me colocar aqui agora. Comunicação assertiva. E vou marcar aqui o comentário para ficar aqui o tema, que eu esqueci de colocar o título. Boa noite a todas as pessoas que estão a começar a entrar. Sejam todos muito bem-vindos ao Serão do Domingo à Noite, com live. Hoje aqui com alguém muito especial, a Rita, que já está aqui. E já... Ok. Eu vou já aqui... Oi, Inês. Eu vou já aqui convidar a Rita para começarmos um tema fantástico para Domingo à Noite. Já está aqui, Rita. Olá! Olá! Olá, bem-vinda! Obrigada. Olá a todos e a todas. Muito bem. Espera, Está está-me a cortar aqui um bocado a cabeça, mas já está. Estás alinhada? Sim. Estão todos a ouvir bem? Estão todos a ver bem? Digam coisas. Boa noite a quem está a entrar. Boa noite. Digam coisas, estão todos a ouvir bem? Ok. Acho que ninguém acho que se não tivessem a ouvir já tinham dito que não se ouve nada. Por isso deve estar tudo ok. Mandem muitos coraçõezinhos por aí, muito amor no ar, muita comunicação amorosa aí no ar. Muitos corações. Acho que vou ligar. Ok. Vocês estão a ouvir bem? Só que agora cortou aqui um bocadinho a ligação. Agora não sei se é da minha internet, se é da internet da Rita. Digam-me só se vocês estão a ouvir bem, se houve aqui algum corte. Perfeito. Ok, perfeito. Eu não sei, vocês continuam aí, só porque a Rita para mim aqui parou. E eu não sei se fui eu que parei, se é a minha internet que está com algum problema. Ok. Acho que a Rita caiu. Mas não tem problema, coisas destas acontecem. Vou então aqui chamar outra vez a Rita. Isto ao vivo é assim, gente. Se fosse gravar estas coisas não aconteciam. E a Rita já voltou? Já está. Estás? Sim? Já, agora sim. Agora já está. Boa. Então, olha, Rita, vamos já começar aqui no tema. Em primeiro lugar, obrigada por teres aceito o convite para fazer esta live sobre comunicação assertiva. E gostava também de te apresentasses um bocadinho. Depois também vou-me apresentar para os seguidores que são da tua página. Antes de mais, queria também agradecer-te pelo convite. Fico muito orgulhosa e muito satisfeita por o teres feito, porque eu tenho muita vergonha. E estou a começar ainda há pouco tempo e tu és uma pessoa que acho que consegue facilmente criar ligação e empatia connosco e trazer-nos para aqui para o mundo digital de uma forma mais fácil e pronto, isso foi estou muito grata por isso. Pronto, apresentando-me, eu sou a Rita, sou mestra em Psicologia Clínica e da Saúde desde março do ano passado. Criei esta página também para continuar a desenvolver alguns conteúdos e aprender, continuar a aprender, uma vez que ainda não estou a exercer na área. Pronto, e esta página nasceu em outubro do ano passado, 2021, e até tem crescido assim um bocadinho até hoje. E é isso. Acho que não tenho muito mais a dizer sobre mim. Obrigada. Esse caso também é um ponto, porque tem muitas pessoas aqui hoje que te vieram ver da tua página. Então, quem convidou a Rita foi a Petra, ok? Petra Tavares, psicóloga clínica e coach. Também vou fazer agora um ano para o próximo mês que criei a página e basicamente foi exatamente com este objetivo de partilhar informação, de chegar até mais pessoas, porque realmente a saúde mental importa e o que nós mais vimos nestes últimos 2 anos é que realmente a saúde mental é muito importante aqui para toda a população. Então nós estamos aqui nas redes sociais e temos aqui colegas nossos a assistir, que realmente temos aqui este objetivo de espalhar esta mensagem e trazer conhecimento que as pessoas possam aplicar no dia a dia. E hoje vamos fazer aqui conhecimento relativamente à comunicação, que também é muitas vezes uma questão que surge, não é? Como ter uma comunicação mais assertiva, como comunicar aquilo que eu sinto e penso sem ofender o outro, como é que eu posso dizer não. Então, hoje vamos estar aqui a conversa nisso e se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí também no ponto de interrogação que está aí ao lado, onde diz adicionar comentário. Há um ponto de interrogação, podem colocar as vossas perguntas ou colocar aqui mesmo nos comentários que nós vamos responder ao longo da live, está bem? Mandem coraçõezinhos e partilhem com alguém a que possa interessar este tema, aquela pessoa que vocês sabem que não tem assim uma comunicação muito assertiva. Aproveitem e mandem para ela, está bem? Então, Rita, o que é isto da comunicação?
Olha, falando assim de uma forma mais geral e mais abrangente, a comunicação é então uma das principais formas com que nós nos relacionamos com as outras pessoas, não é? Toda a gente sabe isso. Nós, para mantermos as nossas relações pessoais e laborais, interpessoais, comunicamos. Seja da forma verbal ou não verbal, estamos sempre a comunicar, não é? A forma verbal é tudo aquilo que nós dizemos por palavras, por aquilo que é falado por nós, e a forma não verbal é tudo aquilo que se refere aos nossos comportamentos não verbais. Por exemplo, os gestos, os nossos silêncios, que muitas vezes também dizem mais do que quando nós falamos, não é? Silêncios dizem muito, os nossos gestos, os nossos olhares, a forma como nós nos posicionamos para as outras pessoas. E pronto, muitas vezes isso também tem muito impacto nas nossas relações pessoais, interpessoais e profissionais. Isto, pronto, uma definição assim muito breve de comunicação, porque sem ela, efetivamente, as nossas relações podem falhar, podemos ter alguns conflitos e não é isso que queremos, não é? Se não existir comunicação. E pegando esse gancho agora que tu disseste, que podem existir conflitos se houverem falhas agora na comunicação, e estamos agora a falar destes dois tipos de comunicação, a comunicação verbal e a comunicação não verbal, e a verdade é que quando há uma disparidade entre as duas, a que tende até mais a sobressair é a comunicação não verbal, não é? Sim, sim. Muitas vezes a comunicação não verbal denuncia o que é que realmente está dentro de nós. Eu há tempos até estava a ver, não sei se tu segues o Alexandre Monteiro, do decifrar pessoas. Ele decifra assim tipo os gestos e as expressões. Eu estava há tempos a ver uma coisa que às vezes como é que se apanha uma pessoa que está a mentir? Ela diz que não com a boca, mas está a fazer assim. Ou seja, a comunicação não verbal. Não é congruente com aquilo que está... Não é congruente. Acaba por Claro. te denunciar, não é? E aqui muitas vezes esta questão de que às vezes mais um gesto anula muitas palavras, então muitas vezes um ruído aqui da comunicação é não haver esta congruência entre uma comunicação e a outra, não é? Sim, e muitas vezes também não temos coragem então para dizer as coisas de forma verbal, não é? De transmitir aquilo que queremos e o nosso comportamento denuncia, como estás a dizer, não é? E isso também é muito importante, termos atenção à congruência entre o nosso comportamento verbal e não verbal, que tem... Exatamente, exatamente. Até às vezes naquelas discussões, mas eu já te pedi desculpa, mas eu já disse isto, mas às vezes o teu corpo está a dizer uma coisa completamente contrária. Então aí entra muita sinceridade, que nós até podemos falar mais à frente aqui, a transparência, não é? Está tudo bem, mas estamos assim num modo mais chateado e assim, mas não está nada bem afinal. Mesmo. Não é? E quase a entrar aqui então na comunicação assertiva, existem outros dois tipos de comunicação sem ser a comunicação assertiva, não é? São três tipos de comunicação. Se calhar podemos dizer aqui três estilos de comunicação. Exato, três estilos. Que as pessoas podem adotar. Não quer dizer que exista, que nós tenhamos só um estilo de comunicação. Ao longo da nossa vida e do nosso dia a dia, podemos até utilizar os três tipos, dependendo também do nosso estado de espírito, da nossa forma de querer ou poder reagir naquele momento, não é? Temos três: o agressivo, o passivo e o assertivo. Pronto, a forma agressiva, tal como o nome indica, é uma forma de comunicar assim mais hostil, uma forma de expressar. Esta pessoa que adota este estilo de comunicação é uma pessoa que realmente expressa as suas necessidades, mas de uma forma hostil, ou seja, impõe as suas próprias necessidades. Para esta pessoa não há tempo para alternativas, não há negociação possível. Pronto, é uma pessoa que naturalmente fala alto, do seu estilo de comunicação, uma pessoa que fala alto, não tem qualquer tipo de empatia, de respeito, de compaixão pelo outro. Portanto, é assim uma pessoa muito rude, como o nome indica. A pessoa passiva, que tem um estilo de comunicação passiva, é uma pessoa mais submissa. Esta pessoa tem falta de autoconfiança, naturalmente, não é? Não consegue, por causa desta falta de autoconfiança e de autoestima, não consegue expressar as suas necessidades, porque ela pensa que ela não merece, expressar as suas próprias necessidades. Portanto, é uma pessoa que
que tem naturalmente por esta falta de autoestima, não tem coragem, nem tem confiança para olhar as pessoas nos olhos, para transmitir essa informação. Um dos comportamentos que também é muito importante, não é? Olhar as pessoas nos olhos para transmitir a sua opinião, as suas necessidades. E pronto, finalmente, o estilo de comunicação assertivo, que é aquele que deveria ser e que nos traz mais benefícios em termos de saúde mental e de comunicação nas nossas relações, que é um estilo de comunicação onde, pronto, expressamos as nossas necessidades de uma forma mais cuidada, de uma forma mais clara, mais honesta, estamos a ser coerentes com os nossos valores, com os nossos princípios, e não ofendemos, não atacamos, não falamos alto. Portanto, é um estilo de comunicação que naturalmente nos traz mais benefícios em termos de bem-estar e que deveria ser o mais adotado pela população no geral, não é? E que não acontece, porque nem sempre estamos, como eu disse no início, disponíveis e no mood para isso, não é? E pronto, lá está. Não é errado, como é óbvio, não é errado, mas podemos trabalhar isso, podemos desenvolver uma comunicação assertiva. Exatamente. Porque como em tudo na vida é uma competência. E às vezes o que é que acontece? Então, agora estavas aqui a falar, estava a pensar. Há pessoas que dizem, ah não, o meu estilo de comunicação é mesmo agressivo, eu não sei falar Sim. de outra forma, eu falo mesmo assim. Mas lá está, é uma competência que tu podes desenvolver, porque isto acaba por te afetar nas tuas relações interpessoais, nas tuas relações laborais, acaba por te afetar a ti próprio. Porque não, isto deve haver estudos agora também, não me preparei para isto, agora é que eu me lembrei, pessoas que tinham um estilo de comunicação mais assertivo, mais agressivo, acabam por também desenvolver mais stress e mais ansiedade, porque estão sempre naquele padrão super agressivo. E às vezes nós até vemos a pessoa, uma comunicação agressiva com uma pessoa que até pode estar sempre a gritar, mas às vezes tu podes estar a ser agressivo sem gritar. Às vezes é aquele típico patrão que tipo, está sempre a mandar bocas ou indiretas diretas de que o teu trabalho não é bom, e em vez de dizer isso de uma forma construtiva, está sempre a dizer de uma forma destrutiva, por assim Sim, dizer. exato, e até pode transmitir isso não dizendo nada, aliás, pode até tu estás a falar e ele simplesmente ou não dá feedback ou não querer saber, isso também é um estilo de comunicação mais agressivo, assim. Exatamente. Na- Exatamente. E isso acaba não só por afetar as relações, mas a própria pessoa. Por exemplo, normalmente as pessoas com uma comunicação muito mais passiva, não é? Que têm tendência a ter uma comunicação mais passiva, às vezes são pessoas que guardam muitas emoções para ela, que não falam quando não estão satisfeitas com alguma coisa, que têm muita dificuldade em dizer não, que têm muita dificuldade em dizer eu não concordo, que acabam por aceitar tudo e mais alguma coisa, e muitas vezes acabam por somatizar, são aquelas, até aquela frase que existe, não é? O que a boca cala, o O corpo coração, fala, não é? o corpo fala, assim. Fala e tu acabas por desenvolver determinadas patologias, mesmo em termos psicológicos e às vezes mesmo em termos físicos, exatamente porque vais aceitando tudo e não colocas para fora realmente o que é que tu sentes, e o que é que tu pensas e qual é que é a tua opinião e aceitas coisas que não são para ti simplesmente porque tens esta dificuldade em dizer não. Isto é muito mais do que simplesmente um tipo de comunicação, é simplesmente muito mais do que teres uma relação com os outros positiva, é também para ti, não é? É também para nós. Se eu estou sempre com uma comunicação assertiva, isso também me vai prejudicar a mim. Se eu estiver sempre com uma comunicação muito passiva, isso também vai acabar por prejudicar a mim. E é como a Rita estava aqui a dizer, nós podemos ter este tipo de comunicação em vários momentos da nossa vida. Até estávamos a falar, né, que às vezes com as crianças, que às vezes é preciso ter uma Sim, comunicação mais agressiva. Né? Se o puto sim. está a fazer uma coisa que tu realmente que ele precisa de parar naquele momento, tu não vais estar ali com uma comunicação muito assertiva. Oh, querido, então não faças isso. Às vezes é preciso ser um pouco mais agressivo. Mas depois lá está, explicar de uma forma mais assertiva para entrar realmente na mente da criança. Ou seja, há momentos e momentos. Há momentos em que nós podemos ser mais passivos, às vezes para evitar conflitos que não valem a pena. Mas é arranjar aqui este equilíbrio, não é? Não ser tão agressivo, não é ser tão passivo, mas maioritariamente ter uma comunicação assertiva. Como aqui a Nádia está a dizer, assertividade é o equilíbrio entre a passividade e a agressividade. Quem tem tendência a ficar na passividade corre o risco de explodir e passar do passivo para agressivo, exatamente, porque tu acabas por abarcar tanta coisa. Guardar, Exatamente, acabas por guardar que chega ali um ponto que tu já não aguentas e solta-te logo. a tampa. Exatamente. Exatamente. Oh, E, boa. pronto. Quero aqui salientar uma coisa, se me permites. Queria dizer que isto não é ser assertivo não é algo que seja mágico, não é de um dia para o outro. E Uhum. salientar
pessoas que isto não acontece de um dia para o outro, não existe uma receita mágica, isto tem que ser trabalhado e muitas vezes até que tem que se trabalhar mais a fundo, ao nível da autoconfiança, da autoestima, da nossa própria motivação. E pronto, salientar essa parte que também é muito importante. E às vezes chegam-nos vários pedidos de ajuda, não a mim, mas às minhas colegas, chegam alguns pedidos de ajuda e nós temos mesmo que dizer que há questões que são prioritárias antes de treinar a nossa própria comunicação. Uhum. É isso. Exatamente, às vezes acontece muito isto nos relacionamentos, não é? Eu quero dizer uma coisa, mas eu não consigo dizer. E às vezes é muito mais do que uma competência, às vezes é que tu não consegues expressar porque tens uma baixa autoconfiança, uma baixa autoestima, que pensas que por expressar aquilo que tu queres dizer, a pessoa te vai deixar, ou a pessoa vai te virar costas, ou vai ficar chateada contigo, e às vezes é algo muito mais intrínseco. Às vezes a comunicação é uma competência que trabalhamos depois de trabalharmos essas E questões. de regular as nossas próprias emoções, Exatamente. Exatamente. e Está acho aqui que mais é importante comentário. refletir acerca disso. Uhum. Da Nádia, já tive pessoas em sessões a dizer que acham que são bipolares ou desequilibradas, apenas porque guardam emoções em vez de partilhar e depois explodem, mudam de humor rápido, exatamente, não é? Cada coisa é uma coisa e às vezes é exatamente por isso que tu acabas por guardar, não é? E tu não consegues guardar para sempre. Algum dia isso vai sair de uma forma ou de outra. Às vezes é com doenças mesmo físicas, às vezes é mesmo a explodir, no momento em que tu não aguentas mais. Por isso é que é importante nós irmos desenvolvendo esta competência. Isto não quer dizer que tu vais conseguir ser assertivo todos os dias, em todos os momentos, Claro, em toda a tua vida, mas ir desenvolvendo. E às vezes, quando te escapa assim uma comunicação mais agressiva, uma comunicação mais passiva, conseguires voltar a uma comunicação assertiva para regular ali as situações. refletir porque é que isto aconteceu, porque é que tivemos esse tipo Uhum. de Reação. momento e tentar também depois conversar isso com a pessoa, com os nossos patrões ou com os nossos colegas no trabalho, porque é que não é explicar porque é que aquilo está, aconteceu naquele momento, mas explicar o ponto de vista, se calhar, depois de uma forma mais assertiva. Olha, naquele momento estava mais chateado, se calhar não consegui ponderar bem aquilo que ia dizer e pronto, falei de uma Uhum. forma menos ponderada e se calhar mais hostil e não queria ter feito. Portanto, se Uhum. calhar aqui tentarmos dar a volta e tentar ser mais assertivo na nossa comunicação. Porque nós Exatamente. podemos sempre refletir e podemos sempre voltar atrás, aqui não há, óbvio que se for uma chatice bastante grande isso é mais difícil, mas pronto, nós temos sempre a oportunidade de refazer as coisas somos seres humanos, erramos e estamos sempre a tempo de ter segundas oportunidades, na minha opinião. Uhum. Sim, Não é total. a que diz, mas sou eu que estou a dizer. Rita Moreira, vírgula 2020. 2022. Olha, Ritinha, diz-me uma coisa, qual é que tu achas que é o impacto, se nós começarmos aqui a trabalhar a comunicação assertiva em nós, que impacto é que isto tem na vida das pessoas? Que isto é tão importante. Porque é que a comunicação é assertiva é importante? Porque, tal como eu disse no início, a comunicação assertiva, lá está, é a comunicação que gera saúde, porque a partir da comunicação assertiva, tal como a Nádia estava a dizer, se nós não dissemos logo naquele, não é dizer logo no momento, mas se nós expressamos as nossas necessidades atempadamente, podemos até correr sérios riscos de saúde e de frustração e pronto, a determinado momento acabamos por explodir, não é? E ter uma comunicação assertiva, ou seja, expor as nossas necessidades atempadamente, falar de uma forma clara, cuidada e honesta, faz-nos também estar mais próximos dos outros e manter as nossas relações mais saudáveis e mais. Porque se não o fizermos, lá está. Estavas a perguntar o impacto. O impacto é para nós próprios e também nas nossas relações, na minha opinião, sim. Vamos já aqui entrar na parte de como é que podemos então desenvolver este tipo de comunicação. Gostava que me dissessem nos comentários, as 19 pessoas que estão aqui, quem de vocês tem dificuldade em ter uma comunicação assertiva? Eu vou dizer não no dia a dia. E agora, Rita, não sei se queres entrar então aqui na parte de então como é que nós podemos desenvolver, ou se calhar identificar, primeiro se calhar identificar sinais que eu preciso começar a trabalhar a minha comunicação. Acho que não falámos sobre isto antes, mas se calhar seria bom, tipo, até ver aqui com as pessoas que tipo de sinais é que eu preciso estar atenta. Ok, calma, eu acho que preciso começar a trabalhar melhor a minha comunicação com as outras pessoas. Identificas assim alguns sinais que as pessoas possam estar atentas? Pode ser tipo aqui um alerta, uma bandeira vermelha que precisam de começar a trabalhar mais em termos de comunicação?
Primeiro não expressa, ou seja, reprime-se, não expressa as suas próprias necessidades. Está sempre a pensar que o outro vai achar isto ou aquilo. E aí retraímos e reprimimos em função do outro, não é? Isso acho que é um dos sinais e que acho que é o mais frequente nas pessoas. Que não diz as coisas que pensa por causa do que o outro vai achar, ou por causa que vai deixar de ser meu amigo, ou porque vou deixar de pertencer ao círculo de amigos, familiar, ou vou ser a ovelha negra, como se costuma dizer. Portanto, isso acho que é um dos principais. Não sei se concordas, mas... Sim, sim, concordo totalmente, sim. Olha, acabou de ser aqui um comentário, por vezes uma vez está a falar. Eu até ia pegar nisso, nessa questão que às vezes um dos sinais, principalmente aqui para a comunicação agressiva, é que quando existem diversos conflitos, assim, em termos de relações, em termos de relações interpessoais, quando existem diversos conflitos, e às vezes a pessoa até tem tendência a dizer, a pensar que está toda a gente contra ela, não é? Pensar que a culpa é sempre dos outros, mas a partir do momento que se calhar isto torna-se um padrão, do género, tu tens sempre alguma confusão com alguém, tu tens sempre um conflito com alguém, eu estou a falar nisto porque estou a pensar em exemplos práticos, né? Tens sempre um conflito com alguém, tens sempre uma discussão com alguém, aí pode, não, aí pode realmente ser um sinal de que a tua comunicação precisa de ser trabalhada, que se calhar não estás a conseguir expressar de forma tão tranquila ou de forma tão assertiva aquilo que realmente é a tua necessidade e pode estar a ter tendência para ter uma comunicação mais agressiva. Depois outra coisa também que é aqui um sinal é que tu dizes sim a tudo. Eu acho que aqui o dizer não que é uma das grandes dificuldades que eu pelo menos vejo hoje em dia, principalmente às vezes quando estamos a trabalhar estas questões de definir prioridades para a tua vida e tu, ao viveres mais de acordo com os teus valores, e tu às vezes tens muita dificuldade em dizer não quando te fazem um determinado convite ou quando te pedem uma determinada coisa e tu já estás do outro lado e alguém vem te pedir alguma coisa e tu não consegues dizer que não, ou alguém te faz um convite que, pá, que tu não tens vontade de ir, mas a verdade é que achas que se disseres que não, lá está a outra pessoa vai ficar chateada contigo e tu dizes que sim, quando queres dizer que não. É. Quando é alguma coisa que vai contra os teus valores, e tu com medo de magoar a outra pessoa porque é meu amigo, porque é meu familiar, porque é meu pai, porque é minha mãe, porque é meu whatever, namorado, namorada, independentemente de quem for, tu tens medo de magoar a outra pessoa e acabas por dizer que sim quando queres dizer não. Então, esta dificuldade em dizer não e tu acabas por aceitar tudo, também pode ser aqui um grande, grande sinal de que precisas de começar a trabalhar a tua comunicação assertiva, porque podes estar a ter uma comunicação muito, muito passiva. Alguém está aqui a dizer exatamente dificuldade em dizer não. Isso é algo que nós vemos muito, muito mesmo. Não sei se há assim mais alguma coisa que possamos dizer. Atenção, isto estava fora do script, gente. Nós nem falámos sobre isto. É que me lembrei agora de sinais que nós às vezes precisamos estar atentos. Onde os sinais também pode ser ouvir para responder, do género, estamos porque também é muito importante na nossa comunicação a escuta ativa, né? E quando nós temos tipo, é muito comum nós ouvirmos para responder e não para. E muitas vezes respondemos até com exemplos pessoais e isso nem sempre é. Já lhe estás-me a dizer alguma coisa e eu lembro-me e digo, na minha altura, e eu também me aconteceu isto, isto e isto, estás a ver? Não é nada demais, isso passa. Pronto, ouvimos sempre para responder e geralmente é com um julgamento ou com uma opinião não tão fundamentada e isso também não nos ajuda muito na nossa comunicação assertiva. Exatamente, isso que tu agora falaste é muito importante. Nós às vezes pensamos que comunicar é simplesmente falar, quando comunicar também é ouvir. Não é mais do que ouvir, é escutar com atenção, não é? Que até é uma das coisas que nós abordamos aqui, a importância da escuta ativa. Nós não comunicamos simplesmente quando falamos, mas também quando ouvimos, porque só se nós escutarmos e compreendermos bem o outro, é que vamos conseguir comunicar de uma forma adequada. Por isso também é um sinal que precisas trabalhar a tua comunicação, que às vezes estão a falar contigo e tu, epá, já, nem estou atento, desculpa. Sim, estava aqui a vaguear nos meus pensamentos. Repete lá que eu já não percebi. É assim, isto não é, isto acontece e não é errado. Sim, totalmente, As claro. pessoas não estejam aqui a pensar, isto deve ter um problema e tal. Não. Não é errado e não é problema nenhum. É realmente um problema se isto for frequente e não quisermos trabalhar isto. Sim, acaba por ser um problema, mas não se preocupe que não tem nenhuma perturbação. Claro, este equilíbrio aqui não. Isto acontece a toda a gente, não pode estar sempre a acontecer neste registro. Aqui tem o comentário do Paulo também. A minha melhor saída foi para um engenheiro. Não tenho formação, mas tenho educação. Lá está, aquelas respostas na ponta da língua, né? Que às vezes sai. Mas lá está, e pegando Não neste é exemplo, esperado.
Sim, e reforçando aquilo que estás a dizer agora, pode acontecer. Quem é que nunca deu respostas certas? Eu acho que dou respostas certas basicamente todos os dias, mas depois consigo ali tipo, epá, desculpa, não era isso que eu queria dizer, não é? Depois já fazes ali o contorno, mas não está sempre aqui neste registro. Aqui uma pergunta: como melhorar a comunicação a nível de relacionamentos afetivos? Expressar sentimentos para alguém que é fria. Queres Hum. responder, Rita? Expressar para alguém que é frio, é assim, nós a única coisa que podemos controlar somos nós próprios, não é? Não conseguimos controlar a forma de ser do outro, portanto, eu acho que, na minha opinião, deve-se expressar as suas necessidades da forma mais assertiva possível, não é? E não ter receio do que é que vai-se esperar do outro lado, porque tu não podes controlar aquilo que vai-se esperar do outro lado. Essa pessoa terá que trabalhar na sua frieza e nas suas emoções também, isto se for um objetivo dela, claro. Mas se for a tua parceira neste momento, devem trabalhar isso juntos, claro. Sim, eu até pego aqui em duas coisas. Eu costumo até dizer, às vezes em acompanhamento, e surge muito esta questão da comunicação e dos relacionamentos, e eu digo, olha, quem está a fazer terapia és tu, não é a outra pessoa. Então a bola neste momento está do teu lado. Tu só podes controlar aquilo que tu podes fazer, não aquilo que a outra pessoa vai fazer. E também é muito aquela questão que a ação gera reação, ou seja, faz aquilo que tu podes, da forma como tu podes, na esperança de que surja um efeito no outro. Ponto número um. Ponto número dois, sentar e falar sobre isso, expressar isso de uma forma clara. Claro. Olha, eu sinto, sempre aqui salvaguardando, que pode não ser a intenção da outra pessoa, mas já, olha, eu sinto que estás um pouco distante, eu sinto que estás um pouco frio, queria esclarecer se há alguma coisa comigo, porque a pessoa pode até sempre ter sido assim. A pessoa pode ser mesmo assim, por causa do Sim, não padrão é do problema, familiar pode não dela, ser um problema propriamente contigo, não é? Com sim, essa sim, pessoa. porque é a forma dela de ser. Mas a verdade é que quando entramos num relacionamento tem que haver aqui um meio termo, não é? Uma pessoa que é muito fria e vê que a outra pessoa precisa de um pouco mais de aconchego, mais de calor, não é? Encontrar aqui um meio termo e a pessoa que tem mais calor, ou seja, as duas têm que se encontrar aqui no meio. Mas para se encontrarem no meio é preciso haver comunicação clara de que, olha, eu tenho necessidade de mais carinho da tua parte e a outra pessoa também. Ou seja, os Dar as dois necessidades. compreenderem-se, mas para isso acontecer, só mesmo se os dois conversarem de uma forma aberta, de uma forma clara e de uma forma assertiva. Não sei Uhum. se faz sentido. Mas, ok, aqui alguém também disse, comunicação assertiva no contexto laboral é um verdadeiro desafio. É, principalmente quando lidamos com pessoas que têm um tipo de comunicação que não é muito fácil de lidar, não é? Visualmente aquilo de comunicação agressiva é um verdadeiro desafio. Eu não Por isso é consigo que... comentários, por isso. Não consegue ver. Não, estava a dizer que a comunicação assertiva no contexto de trabalho é um verdadeiro desafio. E é. E até por isso é que hoje em dia cada vez mais as empresas procuram formações em comunicação, formações em inteligência emocional, formações disto e Isso daquilo, é bom. mais em questão relacional, exatamente. Ainda no ano passado fizemos uma formação lá onde eu trabalho de 50 horas sobre inteligência emocional, comunicação assertiva, liderança, exatamente com estas questões que são cada vez mais importantes. Ok, acho que não Uhum. temos perguntas, então podemos entrar aqui. Então, como é que as pessoas que estão aqui podem começar a desenvolver então uma comunicação mais assertiva? Queres que eu fale? Posso começar? É assim, inicialmente, como já temos, nós já fomos falando assim por alto de tudo aquilo que uma pessoa pode fazer, né? Mas pronto, inicialmente acho que devemos comunicar as nossas necessidades e ser assertivo na forma de falar, falando de uma forma mais clara, mais simples e Uhum. mais objetiva. Devemos ser sempre sinceros, obviamente, que naquilo que dizemos e na forma como o dizemos, porque às vezes a forma como falamos tem muito mais impacto do que aquilo que estamos a dizer, não é? É como nós, nas nossas pequenas reuniões, não é a Sim, forma como diz, não é forma, não é o que diz, é a forma como, né? exatamente. Acho que é isso que, acho que é um dos slogans que devia sair na Exatamente, não é o publicidade. que diz, mas é a forma como diz, e acho que é muito isso, falar de uma forma clara. E quando tu falas de uma forma clara, eu estou aqui a pensar em exemplos práticos, que às vezes nós podemos ter uma conversa assim mais sensível, ou uma conversa mais difícil, em que é preciso ali realmente comunicarmos alguma coisa assim mais sensível e que nós começamos ali a enrolar, e enrolar, e enrolar, em vez de ser claro.
E depois ficamos naquela, não, mas tu não percebeste o que eu quis dizer. A verdade, às vezes, a outra pessoa não percebeu o que tu quiseste dizer porque tu não foste Porque assim não tão foste claro. sincero e não foste direto, não é? E infelizmente, barra felizmente, barra whatever, as mulheres têm muita capacidade em querer que a outra pessoa adivinhe o que é que nós queremos, não é? As nossas necessidades, sem dizermos o que é que nós realmente queremos. Tu deste o exemplo daquele livro, A Sim, Comunicação Não Violenta, né? O exemplo daquela das cebolas. sim. Eu já não me recordo muito bem, mas foi basicamente do género. O marido tinha se esquecido de trazer as cebolas e uma série de coisas do supermercado e a senhora, a mulher, chegou e disse: Olha, então, esqueceste de trazer as cebolas e X. Estou muito chateada, estou insatisfeita. E, na verdade, o que ela queria dizer era para ele voltar à mercearia, não é? Género, estou chateada. Voltar. Exatamente. Não Sim. quis dizer, de uma forma indireta ou não, ela transmitiu o que ela queria, mas lá está, ele não percebeu, não é? Portanto, às vezes temos mesmo que dizer tudo. Como é que nós também tínhamos falado? O óbvio também precisa de ser dito, O não é? homem precisa ser Verdade. dito. Pronto, eu Exatamente. só que quiser. Comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um livro espetacular neste sentido da comunicação. Exatamente. E é muito isso, é tu expressares o que é que tu queres dizer, porque na brincadeira a mulher depois até pode ficar chateada se o homem continuar simplesmente em casa e não entender que ela afinal queria que ele voltasse ao supermercado, não é? E, Sim, e o homem depois ele fica, mas tu não disseste que ias que ele voltasse. Ou seja, é estes, os tais ruídos da comunicação, não é? Que muitas e na vezes verdade não era. existem. E sim, não é preciso ele voltar lá, não é? Porque há forma de comunicar isso, pode voltar lá no dia seguinte, há forma de negociar isso, não é? Principalmente com o timing da situação. Se for à noite, às 10 da noite, qual é o sentido que faz, não é? Eles têm que conversar sobre isso, por isso é importante, é muito importante que haja aqui uma negociação e um encontro de alternativas para resolver esse assunto. Mas lá está, e a Rita está a dizer, é preciso expressar qual é a necessidade, não ser indireto. Exatamente, exatamente. E depois tinha aqui um comentário mais acima que também é importante que haja transparência naquilo que se quer dizer. Exatamente, É isso mesmo, exatamente, os dois conjugados, exatamente. Isso salva muita coisa mesmo. completamente. Exato. Depois também falámos aqui muito sobre um ponto, que eu acho que aqui também é um ponto-chave aqui em termos de comunicação, que é a empatia. Que é muito aquela pergunta, não é? Sempre, como é que tu fala como, aquela pergunta não, aquela frase, fala como tu gostarias que falassem contigo. Eu acho que muitas vezes nesta questão de conflitos ou de nós queremos expressar alguma necessidade ou alguma opinião, uma forma de nós conseguirmos escapar aqui à comunicação agressiva, mais agressiva, é nós falarmos da mesma forma que gostaríamos que falassem connosco, não é? Se uma pessoa quisesse dar-te uma opinião que é contrária à tua, se uma pessoa se quisesse expressar uma necessidade que ela tem, como é que tu gostarias que ela falasse contigo? Então, fazer este raciocínio também ajuda muito e às vezes é preciso fazer aqui uma pausa no meio do conflito, que muitas vezes esta falta de pausa, esta falta de ponderar e de realmente estar realmente interessado em também entender a perspectiva do outro e compreender o lugar do outro. Isto aqui, se nós, quanto mais empatia nós conseguimos desenvolver, mais conflitos nós vamos conseguir evitar, mais comunicação assertiva nós vamos conseguir manter, porque eu vou falar efetivamente como é que vou falar com outra pessoa da forma como eu gostaria que ela falasse comigo. Então acho que a empatia também é aqui um ponto-chave. Infelizmente é uma palavra que está a ficar muito banalizada, que hoje em dia fala-se muito sobre empatia, mas ainda na prática às vezes ainda é assim um bocadinho difícil de se ver. E acho que o ponto-chave é mesmo este. Em determinados conflitos, em determinadas conversas, até mesmo para ter uma conversa difícil, é pensar sempre como é que eu gostaria que aquela pessoa me expusesse a opinião dela, como é que eu gostaria que aquela pessoa me expusesse a necessidade que ela tem. Então, olha, eu vou procurar falar com ela assim. Não sei Uhum. se é para ti. Sim, eu concordo contigo. Aliás, eu sempre que falo em comunicação, falo nos três pilares, entre aspas, da comunicação: a assertividade, a empatia e a escutativa. Para mim, são as três, porque acho que resumem a forma como a forma como a comunicação deveria ser. Deveria, Uhum. na perfeição, não queremos aqui perfeição, não é? Mas no melhor, na cereja no topo do bolo, para mim seriam essas três Sim. componentes.
Infelizmente, no nosso dia a dia, nós não podemos, nem sempre podemos preparar as nossas conversas, mas eu costumo, até mesmo em consulta, às vezes treino isto. Tu queres ter uma conversa assim mais difícil com alguém, as conversas assim mais complicadas, faço muito esta questão de treinar mesmo com a pessoa em consulta do género. Então, escreve o que Sim, é que tu costumas dizer, revê é o que é muito que tu fixe. escreveste e vê. Estás a falar com empatia, estás a falar de uma forma, estás realmente a expressar a tua necessidade e quanto mais nós treinarmos, é como qualquer competência, não é? A repetição a repetição é mãe de todas as competências, ela não faz qualquer assim também. Ou seja, quanto mais tu repetires este raciocínio, quanto mais tu treinares, comunicação, e às vezes é preciso mesmo escrever, mas ajuda-nos ali a estruturar as ideias, mais fácil depois vai ser na hora de tu conseguires realmente expressar aquilo de uma forma clara, aquilo de uma forma sincera, de uma forma transparente, de uma forma empática. Eu às vezes pergunto muito, digo muito isto, a pessoa escreveu ali um textão do que quer falar com o outro, e eu pergunto, é assim que tu gostarias que eu falasse contigo? Ok, então se é assim, bora. Estás pronta, não sei o quê, prepara-te para ter essa conversa e tudo mais, já antecipo o que pode dizer. Não é assim que tu gostarias que eu falasse contigo, então vamos reformular aqui algumas coisas, porque podes estar a falar de uma forma muito agressiva, ou podes não estar realmente a expressar aquilo que tu queres expressar. Então, até fica uma dica para se tu tens alguma conversa até para ter com alguém e tudo mais, queres trabalhar mais esta competência, às vezes escrever, estruturar, voltar a ler, não é aquilo que tu queres dizer. Agora até me lembrei às vezes de uma dica que dão também, quando estás assim chateada e queres escrever uma mensagem e responder para outra pessoa, escreve a mensagem, deixa nos rascunhos e no dia seguinte volta a olhar para a mensagem e vê. Ainda faz sentido mandar assim? Uhum, uhum. Porque às vezes nós, no meio da raiva, acabamos ali por falar de uma forma que não é necessária e deixando ali a poeira a poeira baixar, não é? E também vi o comentário agora da Beatriz e também percebi. Então, Deixar ali a poeira, então, acaba de dizer, só que isto me sempre. sim, deixar ali a poeira baixar, não é? Por exemplo, olha, isto é mensagens, ou estás ali a falar face to face com a pessoa, é pá, pede para ir à casa de banho, olha, deixa-me ir à casa de banho. Às vezes ir à casa de banho é só para tu respirares fundo e para tu, calma, será que isto realmente faz sentido eu responder isto? Faz sentido eu falar assim? Ou, e se eu disser agora que sim a isto que eu quero dizer que não, se Era eu isso disser que sim a que isto, eu estava a pensar. Sim. será que isto aqui não me vai prejudicar? Porque muitas vezes, quando estás a dizer sim a alguém, estás a dizer não para ti, se não for de acordo com os teus valores e se não for uma coisa que tu realmente queiras. E, Tomar a decisão é muito importante, portanto, temos mesmo que ser ponderados e pensar efetivamente. E se não soubermos na hora, não precisamos responder na hora, nós temos tempo, podemos negociar essa parte. Ou seja, eu não sei o que te posso dizer, tenho que pensar melhor no assunto. Portanto, nós podemos sempre negociar isso e dar alternativas à pessoa. Não precisamos de ser imediatos na nossa comunicar. E está exatamente. na mesma. Uhum. Estávamos a ver isso ontem, né? Que é uma forma de comunicação assertiva também, que seja aqui estratégias e dicas que é tu adiares a tua resposta, não é? Não dás uma resposta imediata. Olha, tenho que pensar sobre o assunto, amanhã digo-te alguma coisa. Ou às vezes quando te fazem ali um convite que tu queres dizer que não, mas estás com receio já de dizer que não, olha, eu vou ver na minha agenda e já te digo alguma coisa. E tu ganhas ali tempo para, calma, tenho que ser assertiva, tenho que dizer aquilo que eu quero dizer. Tu conectas realmente com aquilo que tu queres e com aquilo que é a tua necessidade e já vais mais preparada para ter uma comunicação assertiva, ou seja, não precisas de reagir logo na hora. Acho que isso também é um ponto super crucial. Sim, e na nossa tomada de decisão também devemos pensar que não devemos ter realmente receio daquilo que o outro vai achar, porque assim, se vai de acordo com as nossas necessidades e com aquilo que são os nossos valores e objetivos naquele momento, nós podemos efetivamente e devemos dizer que não é? Não devemos ter em conta que não estamos a ser egoístas por isso, por o fazermos. Simplesmente Uhum, vamos só corresponder às nossas necessidades e não vamos magoar o outro por causa disso. uhum. E lembrando sempre que não é o que tu dizes, não é o não que tu dizes, mas é a forma como tu dizes o não. Tu podes dizer simplesmente, olha, não, isso realmente não é uma prioridade minha agora, não quero. Ou realmente, olha, eu não te posso ajudar neste momento, mas vê a pessoa tal. Ou então, olha, neste momento não dá para mim, pode ser que mais tarde dê. Ou seja, há aqui tantas formas de tu dizeres não, que nós às vezes olhamos simplesmente o não como uma palavra vermelha, como uma Exatamente. coisa má, quando não é uma coisa má. E o não até acho que dá aqui uma sensação de respeito, porque a verdade é que quando tu dizes sim a tudo, as pessoas acabam por fazer de ti aquilo que querem, não é? Pedem-te de mais alguma coisa e dizes sim a tudo ao patrão, dizes sim a tudo em casa, dizes sim a tudo aos teus amigos, dizes sim a tudo às pessoas. E às vezes fica aqui um bocadinho confuso, não é? E acabas até por aqui por não ter tanto respeito das pessoas porque estás sempre a dizer que sim, quando Outra podes aprender a dizer não.
outra coisa que eu acho que tu concordas também é que quando nós dizemos não, não estamos a dizer não à pessoa em si, estamos a dizer não à situação, Exatamente, elas, com exatamente. aquilo que ela nos pediu, ou aquilo que ela nos propôs, ou ao convite que nos fez. Não é a pessoa, tipo, não precisamos de, com isso, ficar com remorsos de ok, vamos sair daquele círculo de amigos só porque ela já não nos identifica, já não se identifica comigo. Mas isso não vai acontecer. É assim, pode acontecer, não é? Mas não necessariamente. E Uhum. devemos sempre ponderar isso, não estamos a dizer não à pessoa em si. Exatamente. Temos aqui uma pergunta: como lidar com alguém com uma comunicação agressiva e defensiva e não deixar que a comunicação dessa pessoa afete diretamente a nossa? Não sei se leste bem, vou repetir. Estás a conseguir ler a pergunta? Sim, 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 sim. Estava aqui a explicar. Sim, eu acho que aqui olha, eu estou aqui a pensar se for tipo num contexto familiar, imaginando. Que às vezes nós não sabemos muito bem em que contexto isto é, porque a verdade é que contexto de trabalho, tipo, sabes que é só ali no trabalho e tu vais-te embora e tudo mais, apesar de termos que lidar muito com questões de trabalho, mas às vezes acho que isto no contexto familiar pode ser mais complicado. Uma dica que eu dou é se tens que lidar sempre com a pessoa e tu já fizeste tudo aquilo que podias fazer para transmitir à pessoa a necessidade que tu tens dela ter uma comunicação diferente. Já, eu já tentei falar com ela, já tentei explicar, até já lhe ajudei um bocadinho aqui a adquirir outras competências de comunicação, mas a pessoa não muda. É mesmo a forma dela ser, não quer mudar, acha que está certo e eu tenho que lidar com isto. Epá, tens que arranjar a forma de conseguires ter outras atividades no teu dia a dia que te nutram tão bem, que te deem tanto oxigênio, que te deem tanta força e tanta paz, que tu consigas lidar com o facto desta pessoa ter uma comunicação agressiva. É muito esta questão: eu não vou conseguir mudar o outro, eu só me consigo controlar a mim, eu só consigo mudar a mim, só consigo tratar daquilo que eu faço. Então imagina que tu tens alguém em tua casa que tem assim uma comunicação constantemente muito agressiva, super críticas destrutivas, e tu já estabeleceste aqui os limites, já referiste aqui que, olha, quando tu falas assim, eu sinto-me assado. Se tu já tomaste esse espaço e a pessoa não muda, tens que arranjar aqui muitas atividades para te nutrir, para tu conseguir estar bem nutrido e estar muito bem aqui contigo própria para conseguires lidar com a situação. E o que eu estava a dizer antes é estabelecer limites, ou seja, tu podes sentar com a pessoa e dizer, olha, quando tu falas assim, eu sinto-me assado. Preferia que, se pudesses, trabalharmos aqui em conjunto estas questões da comunicação para nós nos podermos entender melhor, não é? Ou seja, ser muito clara na tua necessidade e no teu pedido e falar disto de uma forma aberta. Não é estabelecer aqui os limites de uma forma muito aberta, porque às vezes a agressividade do outro acaba por extrapolar os teus limites. Muitas vezes envolve aqui o valor do respeito, envolve aqui o valor da dignidade, se for em contexto de trabalho, aqui o valor próprio valor da valorização, o valor do reconhecimento, que podem ser coisas importantes para ti. Então aqui difere um bocadinho se for em contexto laboral, se for em contexto familiar, mas se tiveres a oportunidade de sentar com a pessoa, de expressar as tuas necessidades, expressar como é que tu te sentes quando a pessoa comunica assim, e se fizeres tudo isso e a pessoa continuar igual, investe em ti e keep strong. E se puderes, se for possível, até mesmo afastar-te dessa pessoa, porque se tu já expressaste a tua necessidade de ela ter uma comunicação diferente contigo e mesmo assim ela continua igual, e se vês que isso pode estar a mexer muito contigo, acho que aqui os limites é uma coisa muito importante também. Não sei se queres dizer alguma coisa sobre esta pergunta. Estavas a falar, englobaste aí os limites e dizer diretamente o nosso pedido. Pronto, já estamos aqui a falar um bocadinho da comunicação não violenta, né? Ainda não falamos de todos os pontos de comunicação assertiva, mas pronto, já falaste aí um bocadinho da CNV, não é? Que é também um modelo muito importante e que pode ser útil nesse momento de resolução, entre aspas, desse conflito, porque esse tipo de cruzamento acaba por criar um conflito, não é? Seja laboral ou pessoal. Exatamente, exatamente. Então, é aqui muito limites, expressar a tua necessidade. Se a pessoa não liga, nutriste muito bem de coisas que te vão ajudar, não tenho outra palavra agora, a aguentar a situação. E se necessário, se estiveres afetado de forma assim muito, pronto, muito a afetar, distância. Sim. Distância. Okay? Porque é a única coisa que nós podemos controlar é só a nossa forma de comunicar. Portanto, Sim. se tu consideras que tens uma comunicação assertiva e uma comunicação não violenta e não agressiva, portanto, Exatamente. contigo está tudo certo. Agora, o comportamento do outro nós já não conseguimos controlar, apenas podemos sugerir que
que pronto, não está a corresponder e não está a ir de encontro aos nossos próprios valores e está-nos a afetar de alguma forma, não é? E isso não está a ser saudável para nós, portanto não podemos continuar e mantermos num tipo de relação ou numa relação laboral deste género. E se puderes afastar-te, melhor. Eu sei que nas questões profissionais é um pouco difícil, temos que nos manter mesmo não querendo, não é? Mas podemos sempre negociar e lá está, a negociação é assim a minha palavra se calhar preferida deste tema, não sei. E pronto, há sempre forma de dar a volta, na minha opinião. Sempre forma de ser, podendo ser radical ou sugerindo aqui como é que eu ia dizer, uma partilha e uma resolução deste conflito de uma forma mais saudável. Uhum, uhum. Sim, olha, agora a responder, não é? Que o silêncio falou a refletir melhor. É, o silêncio. Ainda ontem nós estávamos a falar, né? Sexta-feira estávamos a falar sobre isto e falámos muito do silêncio. O Silêncio. silêncio é uma arma super poderosa em termos de comunicação. E nós às vezes temos medo do silêncio, mas ele pode salvar também muita coisa e dizer muita coisa, não é? Ok, então olha, continuando aqui nas outras dicas que nós temos aqui, não é? Tínhamos aqui também, deixa lá ver. Aqui uma coisa, esta questão do feedback. Nós estivemos a falar também aqui no outro dia, não é? De tu certificares que aquilo que tu dizes foi realmente aquilo que a outra pessoa entendeu, não é? Que é esta questão de pedir feedback, e isto até mesmo em relacionamentos amorosos pode ser tu terminares, tu explicaste, expuseste a tua necessidade, aquilo que tu querias falar, e tu terminares com uma pergunta aberta de forma a que a pessoa te devolva aquilo que ela entendeu. E às vezes a pessoa pode dizer, até pode expressar que entendeu uma coisa completamente diferente e tu consegues resolver logo ali o assunto. E não queria dúvidas, não queria conflito e a pessoa não vai para casa a pensar ela foi mesmo, não percebi nada daquilo que ela disse. Pronto, e não há dúvidas, não há desculpas posteriores de género, e não há também remorsos acerca daquilo que aconteceu e podia ter sido resolvido de uma forma. Aquilo é resolvido no momento porque foi percebido também no momento. Exatamente, exatamente. Eu acho que o feedback é uma coisa crucial. Que é esta questão que até já e vou reforçar, que comunicação não é só tu dizeres, mas é o outro também entender aquilo que tu quiseste dizer. Então, às vezes, devolver isto mesmo em contexto laboral, tu trabalhas eu ia dizer tu trabalhas com pessoas, mas todos trabalhamos com pessoas. Mas principalmente quem trabalha com equipas e tudo mais, e tem aqui muito contacto, não é? Trabalha em equipa e estás a esperar alguma opinião, estás a esperar alguma coisa, e pá, no final pede feedback. Olha, percebeste o que eu quis dizer? Foi claro numa desculpa. E outra coisa, puxar para ti, foi claro, expressei-me bem, não é? Disse, ou seja, puxar também para ti, não acusar. Tu percebeste aquilo que eu quis dizer? Percebeste, não percebeste? Não esta coisa, né? Mas de forma uma pergunta aberta também, de forma que depois a outra pessoa consiga realmente também dizer aquilo que percebeu. Às vezes isto também acontece muito nas relações, a gente, não, tu no outro dia disseste foi isto e aquilo, e a pessoa, mas não foi nada disso que eu quis dizer. E se Exato. houvesse algum feedback logo depois da conversa, evitava-se, não é? E uma coisa muito importante é que para pedir feedback é preciso também estar atento ao longo do discurso da outra pessoa. E aqui reforçando mais a ideia, ou seja, nós para compreender aquilo que o outro está a dizer, temos que também ter uma escuta ativa. Aqui, mais uma vez, este ponto a ser reforçado, porque é muito importante, não é? Nós temos que estar atentos para perceber e não logo imediatamente para responder. E responder é respondendo de acordo com aquilo que o outro nos disse, dizendo de género, até podemos parafrasear de género, disseste isto, isto e isto, foi, não foi? De género, qualquer coisa assim. É muito importante. Sim, Estamos exatamente. genuinamente interessados naquilo que a outra pessoa nos está a dizer. E com isso também reforçamos a nossa relação e criamos relações mais fortes e mais também empáticas. Eu acho que isso mostra uma coisa também, mostra muito interesse pelo outro. Quando tu perguntas, realmente a pessoa percebeu, tu não estás ali simplesmente para falar, mas estás ali para que haja realmente uma comunicação E para eficaz ajudar. Sim. entre as pessoas, não é? Tipo, mostra muito interesse e muita genuinidade também. Aqui tem uma pergunta. O silêncio como reação ou resposta pode ser considerada um ato de comunicação assertiva ou pode suscitar deduções da parte do receptor? Queres responder? Se é comunicação assertiva ou se pode criar. Pode também criar deduções da parte da outra pessoa, a questão do silêncio. Sim, sim. Tem que ser usado QB, não pode ser usado de uma forma contínua
e sem Sim, dar algum tipo de feedback à pessoa, porque, ok, nós podemos ficar parados, na minha opinião, em silêncio, porque estamos a pensar e a ponderar aquilo que estamos a pensar, uhum. né? E não queremos logo agir no momento, estamos a ponderar, né? Ou também podemos estar no silêncio porque ficamos sem reação àquilo que também nos foi transmitido. E isso aí também já pode ser um bocado mais constrangedor, porque não estamos a pensar em nada, não é? Uhum. Sei, pode ser Eu um acho mix que dos nessa dois. parte pode entrar muita transparência, porque já me aconteceu também a mim, às vezes a pessoa dizer uma coisa, pronto, no caso é a pessoa que está-me a expressar alguma coisa e eu realmente fico sem palavras e tipo, posso ficar tipo um momento em silêncio, e é muito dos dois, porque a outra pessoa vai ter que respeitar o meu momento de silêncio, não é? E não, diz alguma coisa, fala. Eu acabei de dizer isto e tu não dizes nada. Ou seja, temos que estar nestes dois lados, aprender a respeitar o silêncio do outro e lidar com esse silêncio e também, se calhar, também pensar do lado do outro e às vezes eu digo mesmo, olha, deixa-me só aqui raciocinar, Similar, assimilar as informações que tu acabaste de me dizer, deixa-me só respirar um bocadinho e nós já falamos. Porque deixa-me só assimilar, ou seja, é muito importante que nós temos estas duas partes, de respeitar o silêncio do outro e também às vezes colocamos no lugar do outro, ok, fica em silêncio já há bastante tempo, deixa-me só aqui dizer que estou só aqui a ponderar, estou só aqui a assimilar estas informações e já falamos e às vezes a conversa pode nem continuar aí e dizer, olha, preciso só de assimilar as informações, voltamos a falar um pouco mais tarde. Isto está tudo na forma como tu expressas, na forma como tu dizes. E também pode ser uma necessidade tua, tu precisar do teu tempo e tu precisas do teu espaço. Isso é comunicação assertiva também. Não é porque tu tens essa necessidade de estar um bocadinho mais desregordado e de assimilar as informações e de ficar em silêncio, não é? E de não expressar nada naquele momento. Por isso, sim, eu vejo o silêncio como um tipo de comunicação assertiva e também aqui muito esta questão dos dois lados, de aprender a respeitar o silêncio do outro e eu própria também colocar-me no lugar do outro e às vezes dizer, olha, estou em silêncio. Isso não quer dizer que não te vá dar uma resposta, mas neste momento preciso assimilar aqui um pouco as informações. Neste essa momento parte, não, e neste momento não quero falar. Não. isso é muito Ok? importante, até para não deixar o outro, não é, a nadar, tipo, Sim, ali nada. sim. Porque também é muito importante respeitar. Empatia, não é? Exatamente. Empatia. Não é? Exatamente. Ok. Olha, nós só temos 8 minutos, não sei se sabes. Hum, Eu disse que isso ia ser complicado. então, mais dicas aqui. Ok. Também não Temos falta aqui muito, o acho que já não feedback. faltam muitas, acho que nós também já fomos falando sobre cada uma delas ao longo da nossa conversa. Não E sei se queres dar só aqui um cheirinho da comunicação não violenta, aqui para as pessoas. posso falar. É Sim. assim, eu acho que tu falas melhor, mas as pessoas estão a gostar muito de te ouvir. E fiquem bem, por favor, digam quem é que está aí que está a ouvir Rita, meta aqui o coraçãozinho. É assim, a comunicação não violenta, eu li o livro e gostei bastante. Aconselho vivamente a vocês lerem também. Já é muito antigo este modelo, não é? Mas ao longo dos tempos foi aprofundado por este autor. E eu gostei muito e senti-me muito realmente interessada no livro e aconselho a toda a gente. Basicamente, a comunicação não violenta fala sobre uma comunicação que nos conecta de uma forma genuína e de uma forma bastante mais positiva com os outros, uma forma que não haja aqui dúvidas também do que é que o outro está a dizer, não é? Porque é uma comunicação em que há empatia, é uma comunicação em que o outro está a ouvir o outro e é uma comunicação em que há feedbacks. Portanto, esta comunicação é ponderada, não é uma resposta. Tu ouves o que o outro está a dizer, não para responder no imediato, mas para responderes baseado nas tuas emoções, nos teus sentimentos, nos teus valores, na tua forma de ser, e essas respostas então são baseadas na tua personalidade e nas tuas vivências. Pronto, e baseiem-se em quatro pontos-chave. Primeiro, observamos. Segundo, observamos quais são os nossos sentimentos, as Uhum. necessidades e, por último, fazemos o pedido. Portanto, observamos a situação ao nosso redor, o que é que nós identificamos e aquilo que nos poderá trazer de positivo para a nossa vida, não é? Uhum. O negativo tem que ser trabalhado. Posteriormente, vemos qual é que é o sentimento ou a emoção que foi ativado com essa situação.
Posteriormente, também vemos então qual é que é a necessidade que está na base desse sentimento, qual é Uhum. a que queremos responder, e Uhum. fazemos o pedido. Uhum. O Uhum. pedido deve ser claro e deve ser então baseado nos últimos pontos que tivemos a refletir, nas nossas necessidades e nas nossas emoções e sentimentos. Portanto, Uma coisa que eu vejo aqui que difere muito a comunicação não violenta dos outros tipos de comunicações é, e eu costumo também falar muito, esta comunicação ela não ataca o outro. Do género, vamos pensar no exemplo clássico da mulher acabou de chegar a casa e o marido não lavou a louça, por exemplo. Ou ela, tipo, chega às 10 da noite do trabalho e estão lá os filhos, tipo, todos de cabeça para o ar, a louça toda por lavar. E a mulher, em vez de dizer, tu não me ajudas, tu não fazes nada, tu não fazes isto, tu não fazes aquilo, tu realmente podes ter a necessidade que ele te ajude, mas não vais expressar no sentido de atacar o que ele está a fazer, mas vais puxar para a forma como é que aquilo te faz sentir. Ou seja, em vez de dizeres, tu não me ajudas, tu precisas, tu tens que me ajudar, tu também estás aqui, tu também vives aqui, os filhos também são teus, não é? Aquele típico, tu vais falar de outra forma, para de uma forma muito assertiva, muito mais clara, mais calma e expressando realmente aquilo que tu estás a sentir. Olha, quando eu chego tarde a casa e vejo e deparo-me com a situação, não é? Puxando para a situação em si, quando eu chego tarde a casa e a louça está por lavar e os filhos estão por tomar banho ou estão por comer, eu sinto-me desvalorizada, eu sinto-me cansada, eu sinto-me para baixo. Será que poderias começar a ajudar-me, pelo menos, quando eu chego tarde a casa? Ou seja, é muito diferente tu atacares o comportamento da pessoa, tu exatamente. puxares como é que aquela situação te faz sentir e fazeres um pedido claro. Porquê? Porque tens mais necessidade de ajuda, ok? Que é aqueles pontos que estavas a dizer, né? Tu citas a situação em si, ou seja, é um facto. Tu não vais aqui interpretar aquilo que tu queres. Porque muitas vezes nós olhamos para os factos e interpretamos da forma como nós queremos, mas não, tu puxas para o facto, que é quando eu chego a casa, quando eu chego tarde a casa e vejo a casa como está e os filhos como Não, estão, eu sinto-me cansada e desvalorizada, eu sinto-me cansada e desvalorizada, tenho necessidade de ter mais ajuda. Será que quando eu chego mais tarde a casa, tu estes, poderias ajudar-me pelo menos nisto? Ou seja, estão a ver este padrão aqui de observar o facto, não é dizer como é que te estás a sentir, dizer qual é que é a tua necessidade, tens necessidade de ter ajuda e expressar realmente no fim o que tu queres, com uma pergunta, com uma questão. Ou seja, é uma comunicação muito mais eficaz do que tu simplesmente dizer tu tens que fazer isto, ou tu tens que me ajudar aquilo, ou tu és isto, ou tu és aquilo. Não, é simplesmente é uma comunicação muito mais eficaz. Imagina, em vez de tu estás a dizer a uma pessoa, tu chegas sempre atrasado a todos os nossos compromissos. Não, olha, quando tu chegas depois da hora, que é um facto, que a pessoa efetivamente chega depois da hora, eu sinto que o meu tempo não está a ser valorizado e eu tenho necessidade de que realmente os nossos compromissos sejam, eu tenho necessidade de mais responsabilidade ou de sermos mais responsáveis nesse sentido. Será que podias fazer um esforço de começar a chegar mais a horas? Ou seja, é uma comunicação muito diferente. A Beatriz estava aqui a dizer, esse tipo de comunicação funciona muito bem quando usamos mais o eu. Exatamente, o eu sinto-me assim, eu precisava que tu fizesses isto, eu precisava que tu tal, do que começar com tu isto, com tu aquilo, exatamente. Estamos sentados no que queremos e não no ataque. Totalmente isso, totalmente isso. É que é mesmo isso. Tu estás para ti. Ou seja, como é que isto me faz sentir? Qual é que é a necessidade que eu tenho? Qual é que é o pedido que eu quero fazer? E não passar a bola para o outro, ok? e há aqui uma frase que também nós salientamos, que diz que este tipo de comunicação, este modelo, promove o respeito, a atenção, a empatia e então gera também o desejo mútuo de contribuir do fundo do coração, porque é isso que queremos. Ainda não estás a tocar no coraçãozinho do outro, não é? Quando estás ali a explicar as tuas necessidades e a forma como é que aquilo te faz sentir. E realmente é uma comunicação muito eficaz e chegámos ao final da nossa live. Eu não sei se ficou alguma pergunta, se ficou claro, mas eu acho que aqui, né, considerações finais, não é? É que a comunicação assertiva é realmente aqui muito importante, porque impacta-nos a nós, a nossa relação com os outros e tudo mais, e realmente, e também que é uma competência, que se hoje tu, ok, eu se calhar preciso começar a trabalhar mais a minha comunicação, porque tenho uma comunicação mais agressiva ou mais passiva, tenho esta dificuldade em ser mais assertiva, em dizer não, em estabelecer os meus limites, é uma competência que tu podes adquirir, tal como todas as competências que tu podes treinar, não é? Fala, Ritinha, diz as tuas considerações finais, estás à vontade.
Sim, acho que, como dissemos no início, acho que é uma competência que podemos trabalhar, como tu disseste agora, e que não está errado nós usarmos os três tipos de comunicação, os três estilos de comunicação no nosso dia a dia, mas que esses realmente não são aqueles que os dois, tanto o passivo como o agressivo, não são aqueles que são esperados também também para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E são comportamentos que, na minha opinião, estilos que, na minha opinião, geram bastante sofrimento às pessoas depois, porque ou retraem aquilo que querem dizer ou expõem de uma forma menos assertiva e mais agressiva e que não está também, se calhar, de acordo com aquilo que eles no momento queriam dizer e por estarem mais estressados e assim falam dessa forma. Portanto, acho que treinar a comunicação assertiva é mais bem-estar, mais saúde mental e melhor comunicação e melhores relações, na minha opinião. Isso mesmo. E pronto, terminar com assertividade. Como é que eu disse há bocado? Assertividade. Empatia e escutativa. Empatia e escutativa. Obrigada. Agora estava a dar uma branca. Opa, olha, estás a ver quando lançou a bomba no final? Deixaram aqui uma pergunta, deixaram só um instantinho. Partilha casa com uma amiga. Eu sou muito dominadora e ela ainda mais. E estamos sempre num clima ruim. O que faço para melhorar a nossa comunicação? Primeiramente é dizer, é falarem. Partilha a casa com uma amiga e a relação é É, hostil, não é? sim, porque uma é dominadora e a outra é ainda mais Ok. dominadora. Como é que lidam com esta situação? Uhum. Estavas a falar. Primeiro, Sim. Sim, não, ia dizer que este reconhecimento de que as duas têm o mesmo estilo de comunicação e que as duas têm personalidades semelhantes, por assim dizer, não sei porque não conheço o caso, eu acho que é o primeiro passo para verem que é preciso alterar alguma coisa. Porque quando existe este reconhecimento de que, ok, eu tenho tendência a ter um tipo de comunicação mais agressiva e a pessoa também tem consciência que tem tendência a ter um tipo de comunicação mais agressiva, isto aqui é o primeiro passo para haver uma mudança, porque pelo menos já existe o reconhecimento de que claro. as duas têm aqui um tipo de comunicação mais agressiva. Então acho não, Pelo as menos duas, da parte dessa pessoa que está aqui a. da parte da pessoa que está aqui a ouvir. Então, Sim, se existe esta questão, este reconhecimento, é do género, olha, sinceridade e falo de uma forma aberta. Olha, eu tenho, ambas nós duas em conjunto temos este tipo de comunicação, tendemos a ser mais dominadoras e mais agressivas. Que estratégias é que nós as duas em conjunto podemos utilizar para ver aqui um melhor clima em casa? Sabendo que, quando tu reconheces que tens um estilo de comunicação mais agressiva, não quer dizer, olha, eu já reconheci, está tudo bem, agora as pessoas que se danem têm que aceitar. Nada disso, ok? Isso não, simplesmente coloca a responsabilidade nas tuas mãos de tu começares a mudar e de tu começares a treinar uma comunicação mais assertiva. Então, é as duas sentarem-se, reconhecerem que têm realmente esta parecenta neste sentido e as duas encontrarem estratégias, olha, vamos expor as nossas necessidades de uma forma diferente, ver também em que tipo de situações é que surgem mais os atritos, ou seja, o que é que incomoda mais uma, o que é que incomoda mais a outra, porque muitas vezes esta questão da comunicação agressiva surge em momentos em que as minhas necessidades não estão a ser atendidas ou que me sinto, como é que eu ia dizer, sinto-me ferida, entre aspas, com alguma coisa, ou seja, ver o que é que incomoda uma e a outra. Aqui é ser muito claro. e é querer mudar também, porque lá como estavas a dizer, não basta reconhecer que há aqui uma lacuna, não é? Mas é preciso Uhum. efetivamente trabalhar nisso e mudar isso. Da parte, Exato. sim, obviamente que se tu quiseres trabalhar ao nível da tua comunicação, tudo certo e ainda bem, fixe. Agora, o ideal seria mesmo cada um trabalhar na sua própria comunicação e depois poderem criar estratégias para efetivamente poderem viver numa harmonia na vossa casa, não é? Uhum, uhum. Exatamente, olha. That's a wrap, everybody. Obrigada a todos que estiveram presentes Obrigada. até aqui. Olha, e para quem ficou aqui com algumas dúvidas, a Rita esta semana fez imenso esforço a falar sobre comunicação assertiva, sobre estabelecer limites, sobre como dizer não. Então corram para o perfil dela, vão lá ver os últimos vídeos que ela colocou, porque explica ainda muito mais. Salvem os posts, tirem prints, apliquem e com certeza vão conseguir melhorar a vossa comunicação. E de qualquer forma também, se vocês virem que é uma coisa mais profunda e que precisa aqui de, ok, não é só comunicação, pode haver alguma coisa por trás. Eu, a Rita, as minhas colegas, estamos aqui à disposição para vos ajudar naquilo que for preciso. Está bem?
Beijinho. E Rita, espero mesmo fazer mais lives, está bem? Queremos mais lives da Rita, está bem? Queremos mais lives da Rita. Um beijinho, boa noite a todas. Boa noite a todos e uma boa semana. Beijinhos, tchau. obrigada. Até